Segurado obrigatório, trabalhador avulso. Quem é esse trabalhador avulso? O que ele faz? Olha, não é o autônomo. Não podemos confundir a pessoa que trabalha aqui e ali, sem vínculo, como trabalhador avulso. A lei diz que trabalhador avulso é aquele que presta serviço a diversas empresas sem vínculo empregatício. Mas é serviço de natureza urbano ou rural definidos no regulamento, tá? Então aqui, é qualquer serviço que esse trabalhador avulso vai prestar? Não. São serviços definidos. Existem leis próprias que tratam desse tipo de trabalhador. A lei de trabalhadores avulsos portuários e a lei de trabalhadores avulsos não portuários. Então, quando você verificar numa questão falando de trabalhador avulso, trabalhador portuário, você já fica antenado. Veja, a característica principal do trabalhador avulso é o quê? É a intermediação da mão de obra. Essa intermediação feita pelo sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra. A intermediação entre a empresa e o trabalhador avulso. Tem aqui uma intermediação obrigatória feita pelo sindicato da categoria, no caso de trabalhadores avulsos não portuários. E a intermediação obrigatória pelo órgão gestor de mão de obra, quando se tratar de trabalhador avulso portuário. Então, o trabalhador avulso, ele está dividido em portuário e não portuário. E os serviços que eles vão prestar estão definidos no decreto 3.048, tá? Aquela lista apresentada, e eu vou colocar aqui, é uma lista taxativa, não é exemplificativa, tá? A lista de serviços do trabalhador avulso é taxativa. Então, veja, trabalhador avulso que, sindicalizado ou não, porque a intermediação tem que ser feita pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, mas a sindicalização não é obrigatória. Então, sindicalizado ou não, preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra. Então, se eu estou falando aqui órgão gestor de mão de obra, eu estou falando de portuário ou do sindicato da categoria. Eu estou falando de não portuário, tá? Não portuário. Então, vamos lá. Quem são? Vão prestar serviço de atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco. Trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. Trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios. Amarrador de embarcação, ensacador de café, cacau, sal e similares. Trabalhador na indústria de extração de sal. Carregador de bagagem em porto. O prático de barra em porto. O guindasteiro. O classificador. O movimentador e o empacotador de mercadorias em portos. E também aquele que exerça a atividade de movimentação de mercadorias em geral, nos termos da lei 12.23, que é o não portuário, tá?
em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória de quem? Do sindicato, da categoria. Então, quando fala do sindicato, eu estou sabendo que é o quê? Trabalhador avulso não portuário, tá? Não portuário. E aí vem as atividades, os serviços. E eu não vou ficar falando todos eles, tá? Olha, pré-limpeza e limpeza em locais necessários, as operações ou a continuidade dela. Aí depois vem o próprio decreto fala o que é capatazia, né? Lá no porto. É atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto. Tá? Estiva, né? O estivador. Atividade de movimentação de mercadoria nos convéses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação, despeação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, né, das mercadorias, quando realizados com equipamentos de bordo, tá? Então, na verdade, quando vem, por exemplo, ensacador de cacau já veio, o trabalhador da extração de sal já veio, mas nada que você não conseguisse visualizar a categoria de segurado. Porque nas vezes que vieram dessa maneira, com a atividade, com o serviço, veio de uma maneira que as outras atividades não tinham enquadramento mesmo de trabalhador avulso, tá? Então, nada de ficar decorando isso aqui. Você vai entender as atividades. O que você vai entender melhor para nós é o quê? Que há trabalhadores avulsos, eles não têm vínculo empregatício, eles vão prestar serviço de natureza eventual a empresas. Os serviços são aqueles descritos no decreto somente, tá? Somente, de forma taxativa. E há a intermediação obrigatória, isso eu quero que guarde, do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. O trabalhador avulso tem que estar sindicalizado? Não, não precisa. Agora, a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra, ela é obrigatória. Obrigatória. Tá? O trabalhador avulso, embora não tenha vínculo empregatício, a Constituição Federal estende ao trabalhador avulso direitos que são dos empregados. E eu vou citar: férias, 13º salário, depósito de fundo de garantia. Mas eles não têm vínculo. Não. Eles não têm vínculo. Eles são cadastrados no sindicato ou no órgão gestor de mão de obra e a empresa vai contratá-los por intermédio desse sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Então, tá aqui o resumo para vocês, né? O trabalhador avulso, trabalho eventual para quem? Para empresas de natureza urbana ou rural. Ele vai ser ou portuário ou não portuário. Sendo portuário, a intermediação obrigatória é feita pelo órgão gestor de mão de obra. Não portuário, intermediação obrigatória é feita pelo sindicato. Só que ele não precisa ser sindicalizado. Então, sindicalizado ou não, tá bom? Sindicalizado ou não. E aí, nós fechamos a situação do trabalhador avulso. Ok? Roda a vinheta.